Professor Carlos Alberto Decotelli, ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, estava na Secretaria de Mobilidades Especializadas do Ministério da Educação e a partir de amanhã, muito provavelmente, o senhor vai ser empossado, né, professor? Você pode contar aqui para o ouvinte da Band News FM e assume essa pasta. Quais são os principais desafios? Vou começar com uma pergunta genérica para o senhor. Há um pequeno detalhe, eu não trabalhei na Semesp, eu trabalhei no FNDE. E no FNDE lá estive presente do ano passado, até agosto, né? No início do governo até o final de agosto, dia 28 de agosto, e voltei para a academia, para de aula, pesquisas e para texto, na Fundação do Vargas, que é a minha casa. E então foi chamado para poder vir aqui ao MEC, conversar, o presidente chamou, fizemos a reunião hoje, para podermos então ter essa estratégia de aplicar o que havíamos feito no FNDE, que é um modelo de gestão. Gestão, primeiro ponto, integração entre as áreas e um diálogo bem próximo com as entidades de ensino no Brasil. Uma proximidade de diálogo continuado entre as políticas públicas de educação e aqueles que são os pensadores, aqueles que são os condutores da entrega da educação para todo o Brasil. Professor, diga, vai lá, Débora. O ex-ministro Abraham Weintraub foi muito criticado pelo papel dele na pasta ao longo desse período de 14 meses, inclusive pelas ações adotadas ou não adotadas em um período em que estamos convivendo com uma pandemia, ensino à distância, que ainda deixa muito a desejar aqui no Brasil. Muitas famílias têm sequer acesso à internet, computador, não conseguem acompanhar esse ensino à distância. Quais serão as suas prioridades assim que assumir o Ministério em relação ao ensino que vem sendo dado durante a pandemia e a essa retomada parcial que acontece em algumas localidades, como em São Paulo, no ensino da rede pública, em que 35% dos alunos vão ter que retomar as aulas nesse esquema de rodízio? O nosso primeiro ponto é identificar a convivência da pandemia do Covid-19 que criou um novo normal. O que é o novo normal? Nós precisamos, a cada dia, repensar as estratégias do que melhor fazer. Por essa razão, nós ampliaremos o diálogo com as secretarias estaduais de educação, com os municípios e também com as tecnologias, as melhores soluções que estão sendo efetivadas em todo o Brasil. Nós temos disponibilidades sendo muito bem feitas em algumas partes com acesso melhor a alguns tipos de escolas, regionalmente, em outros locais de dificuldade. Então, a prioridade será nós termos como atualizar diariamente o que melhor poderemos fazer, aproveitando as tecnologias disponíveis, as criatividades já implementadas nas diversas regiões do Brasil e um cronograma que siga em condições paralelas com as recomendações de saúde pública em relação à segurança da abertura, da integração e da proximidade entre as pessoas. Então, esses 3 pontos. Levantamento urgente de quais bases estão sendo adaptadas para a nova realidade. Segundo aspecto, implementar o mais rápido possível as melhores soluções para uma rede maior. E terceiro aspecto, redialogar, repensar, refazer as soluções para a educação de forma alinhada às determinações de saúde pública. Eu queria que o senhor falasse também com relação ao Enem, né? O Ministério da Educação iniciou recentemente, mais precisamente no último sábado, aquela consulta com os candidatos do Enem sobre uma nova data para as provas adiadas depois da pandemia. Como é que o senhor está analisando essa questão do Enem? O Enem é prioridade. Eu cheguei hoje e já marquei uma reunião na próxima segunda-feira com o presidente do INEP, lá estarei no INEP, exatamente para ter a atualização do cronograma, das entregas e em qual ponto está a situação do Enem. Então, eu solicito que na segunda-feira, mais ou menos esse horário, se o senhor puder me ligar novamente, eu já terei concluído a minha reunião lá no INEP, poderei dar as informações mais atualizadas. Mas está sendo feita já a consulta, ela já está em andamento.
Ótimo, ótimo. Então a gente vai ser muito importante para esclarecimento para o ouvinte da Band News FM. A gente atinge aqui e nos falamos mais uma vez na semana que vem. Ministro, acho que eu já posso te chamar de ministro, não foi empossado. É amanhã a cerimônia, ministro? A cerimônia não está sob biocontrole, está dentro do cerimonial, né? Claro, claro. E eu tenho que aguardar eles me dizerem qual será o dia da posse. Hoje foi o dia da formalização e o convite aceito. E eu, então, estou motivado. Eu sou um profissional da área acadêmica, eu sou um apaixonado pela educação, eu sou um professor de muito tempo na área pública e na área privada, e eu estou agora, então, nessa fase. Motivação, gestão, muito diálogo com a imprensa, muito diálogo com as organizações de educação no Brasil. O Conselho de Secretários de Educação, os prefeitos, todos aqueles que pensam, que refletem e que querem o Brasil melhor através da educação. Carlos Alberto Decotelli, novo ministro da Educação, obrigada pela atenção com o ouvinte da Band News FM, por nos atender. Boa sorte para o senhor nessa nova empreitada. Muito obrigado para todos nós, sorte para todos nós, e que nós possamos nos conviver bem com o desafio da pandemia da saúde e que os grandes desafios que precisamos integrar na sociedade brasileira na proposta de uma educação melhor, de uma educação eficiente e de uma educação motivadora para as novas gerações. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite.